Vamos embarcar nessa jornada freak aí, né, velho? Caso Roswell. História completa e atualizações do canal Freak TV. Sabe o que eu achei curioso quando eu tava pesquisando esse vídeo aqui? Porque assim, eu não sabia que ele tinha um canal assim de Freak TV, não, assim, um outro canal. Eu não sei se ele mudou o nome do canal dele ou não. Esse cara aqui era aquele canal lá, velho, né? É alguma coisa Milho Wonka? Eu não lembro o nome. Tinha um cara. É ele, não é, velho? Eu assisti há muito tempo, falava de terror, falava sei lá, acho que de filme também, umas paradas assim. Clebert, boa noite. Que loucura, velho. Enfim, me inscrever aqui no canal dele aqui, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like. Qualidade full como sempre. Esse era o Milho Wonka. É o Milho Wonka, não é? É o Milho Wonka, pô. Não sei se ele tá com outro canal ou mudou o nome do canal. Sei lá, mas vamos ver esse caso Roswell. Eu conheço o caso Roswell, assim, mas eu não lembro de bosta nenhuma, né, velho? Eu acho que envolve alienígena, né, aparentemente. Enfim, mas eu acho que esse vídeo aqui deve trazer algumas informações novas, né? Tá? Atualizações no título. Vamos ver qual que é a parada aí, pelo Freak aí. Ou Milho Wonka, né, velho? O vídeo de hoje foi solicitado por quem acompanha o canal e relembra um clássico da ufologia acontecida nos Estados Unidos, onde pessoas afirmam que um objeto voador tripulado caiu em um Eu rancho e curti os teria vídeos do sido Milho Wonka recolhido também, por velho. militares, gerando uma história que durante anos criou dúvidas de sua veracidade, dúvidas Ah, de então suas é alienígena mesmo. explicações, dúvidas de suas justificativas, teorias da conspiração e uma série de relatos, e recebeu atualizações recentes, onde até mesmo o nome de Albert Einstein foi envolvido na história. Por Oxi. isso, o assunto voltou ao interesse de muita gente. Esse roteiro é baseado nas matérias sobre o caso. Desde já pedimos que deixe o seu like e um comentário Like para que o dado. YouTube entenda que esse conteúdo de ufologia é relevante para você e mostre para mais Cadê os gente. ufólogos do chat Hoje aí, velho? vamos falar sobre o caso Jonathan Roswell e acredita em suas marciano. atualizações. Leandro Pereira. Daiane Damasceno. Freak TV. Brabo, velho. Casos ufológicos. Como eu disse antes, esse caso se passou nos Estados Unidos, em Roswell, uma cidade no estado do Novo México que, de acordo com dados de 2019, tem pouco mais de 47 mil habitantes, e foi lá que em 1947 algo considerado no mínimo muito estranho aconteceu. No dia 47 é 2 de antigo, velho. julho, algumas fontes citam 14 de junho, o fazendeiro William McBrazel e seu filho faziam um passeio a cavalo. Como de costume, algumas vezes eles saíam da propriedade, percorriam longos trechos. Algumas fontes dizem que, na verdade, como havia chovido muito na noite anterior, ele tinha saído para checar o seu rebanho de ovelhas. Mas, nessa data, quando já estava a cerca de 12 quilômetros da casa da família, que era um rancho, ele se deparou com alguns itens estranhos caídos ao chão. Pareciam coisas metálicas quebradas, peças de algo que provavelmente recentemente tinha sido jogado ali ou caído de algum lugar. É dito que nessa região Caraca, isso aqui me lembrou o filme do Nope, velho. Que fica caindo peça metálica, tá ligado? tinha sido jogado ali ou caído de algum lugar. É dito que nessa região, algumas vezes, ocorria a queda de restos de balões meteorológicos. Sendo assim, o William não deu muita atenção para aquilo inicialmente. Eles terminaram o que tinham que fazer e em casa ele comentou sobre aquelas coisas com a sua O céu família. tá Então, caindo. ele decidiu que era melhor tirar aquilo de lá, recolher aquela espécie de sucata, assim como já tinha feito antes com outros balões meteorológicos. Mas isso não foi feito de imediato. Na verdade, ele só voltou àquele local pelo menos 2 dias depois. Dessa vez acompanhado da sua esposa e do seu outro filho, pois ele precisava de ajuda para poder recolher tudo. Estima-se que nesse ponto ele tenha percebido que naquele material havia algo diferente do que ele estava acostumado a ver quando os balões caíam por lá, porque como a história foi contada, traz-se a impressão de que algo lhe chamou a atenção, chegando ao ponto de que naquela mesma data
em que ele recolheu tudo, ele acabou falando com os seus vizinhos sobre aquilo. Nessa conversa, surgiu o assunto que, naquela época, alguns jornais ofereciam até $3.000 por uma prova dos chamados discos Alienígena. voadores. O Caralho. assunto estava em alta porque o piloto Kenneth Arnold havia dado declarações publicamente onde ele afirmava ter visto coisas estranhas, considerados discos, deslizando em um lago, no momento onde ele sobrevoava o Oregon. Então, diante disso, os jornais estavam sedentos por algo que trouxesse mais material para esse assunto que estava despertando a curiosidade das pessoas e vendendo por consequência bastante jornal. Esse rancho onde o William morava com a família era um terreno bem grande, mas eles viviam de forma bem simples. Provavelmente o filme do Nope foi inspirado no caso Roswell. Esse caso aqui, velho, é muito igual o filme, tá ligado? Com a família era um terreno bem grande, mas eles viviam de forma bem simples, ainda mais dada a época, e ele sequer tinha telefone em casa, o que até então tinha limitado a sua história ou descoberta aos ouvidos da vizinhança. Ele não tinha comunicado até então nenhuma autoridade policial, era um assunto que só era conhecido por quem morava próximo ao William. E esse próximo é relativo também, porque é uma área bem afastada mesmo. Somente no dia 7 de julho, algumas fontes dizem 6 daquele ano, que William acabou indo até a cidade. Na verdade, o local é chamado Condado Chaves. 6 de julho é meu aniversário, hein? Em contato com o xerife local, teria informado que suspeitava que havia encontrado restos de um disco voador. E foi nesse momento que teve início o grande alcance da história, que se tornou o clássico da ufologia e talvez o caso mais conhecido de todos os tempos. Esse xerife entrou em contato com a base aérea de Roswell e de lá chegou na cidade um major e um capitão do grupo de bombardeiros, supostamente para analisarem os destroços e ter certeza que algo diferente tinha sido encontrado. Esse material teria sido levado para a base de Fort Worth. Com essa movimentação, já se criava uma certa curiosidade sobre o que tinha acontecido em Roswell. A imprensa começou a acompanhar mais de perto a situação, até chegar ao ponto que é dito que a própria Força Aérea chegou a divulgar para a imprensa que se tratava sim de uma queda de um disco voador. A assessoria de imprensa da base aérea do Exército em Roswell disse em um comunicado à imprensa, abre aspas, os vários rumores a respeito dos discos voadores se tornaram uma realidade ontem, quando o escritório de inteligência do grupo de bombardeiro número 509 da 11ª Força Aérea em Roswell teve a sorte de ter em posse um disco através da cooperação com um dos rancheiros local e o escritório do xerife do condado de Chaves. O objeto voador pousou num rancho perto de Roswell em algum momento na semana passada. Não possuindo telefone, o Sabe o que é louco, mano? Teve recentemente aí, né, velho? Não sei se foi esse ano, velho. Talvez não seja nem tão recente assim, talvez seja ano passado. Aquele carinha que trabalhou, não sei se foi na área 51, algum lugar assim, tá ligado? Ele deu uma entrevista, tá ligado? Uma coletiva, dizendo que sim, eles têm posse de material não humano, tá ligado? Assim, eles encontraram uma nave, um negócio assim. Eu não lembro se é exatamente uma nave, né? Ele falou que encontraram um bagulho. Não tem nada a ver com esse caso aqui, não, tá? É de outra coisa. Eles encontraram alguma coisa lá, uma nave, enfim, não sei. Não lembro agora o que era exatamente. E que tinha um corpus lá dentro. Só que não era algo não humano que jamais foi visto nesse planeta, tá ligado? Era outra coisa completamente diferente. E que eles possuem posse desse material lá, tá ligado? Esse organismo. E é isso aí, velho. Confiar? Não sei se eu confio, né, velho? Eu, particularmente, eu não acredito em nada disso aqui, cara. Eu não acredito em OVNI, não acredito em porra nenhuma. Inclusive, no caso de Varginha, cara, tá ligado? O caso Varginha, eu vi um vídeo de um cara, acho que perguntaram pra ele, porque ele mora lá Não, ele mora não, perdão. Ele foi fazer uma visita lá em Varginha e perguntar sobre o caso Varginha. Ele ficou surpreendido pelo fato de que as pessoas que ele perguntou falaram que é tudo invenção. Não tinha alienígena porra nenhuma lá, tá ligado? Isso aí é tudo invenção da imprensa e os caralho.
E ele ficou assustado. Caralho, cidade conhecida como cidade de alienígena, né? Alguns moradores falaram pra ele que é tudo invenção, não tem nada disso. Assim, curioso, né, velho? Eu não tava lá pra saber, tá ligado? Nunca fui lá também. Então, assim, o que a gente sabe é isso, né, velho? A gente escuta de um, escuta de outro. E a gente forma uma opinião aí, né, velho? Eu, particularmente, eu não acredito. Eu não acredito em ufologia, eu acredito. Só acredito em alienígena, tá ligado? Seres de outro planeta, assim e tal. Seres de outro planeta, eu acredito se tratando de micro-organismos, tá ligado? Bactérias, fungos, tá ligado? Micro-organismos, tá ligado? Aí eu acredito. Agora, homenzinho verde, essas paradas assim, não acredito não. A nave OVNI eu acredito, tá ligado? Uma nave não identificada, tal. Então, Roswell em algum momento na semana passada. Não possuindo telefone, o rancheiro guardou o disco até que ele foi capaz de entrar em contato com o escritório do xerife, que em seu turno notificou o Major Jesse Marcel, do escritório de inteligência do grupo de bombardeiro. Ações foram tomadas imediatamente e o disco foi recuperado da casa do rancheiro. Foi inspecionado na base aérea do exército em Roswell e a seguir levado pelo Major Marcel para autoridades superiores. O fato dessa informação partir de um órgão militar oficial trouxe muita veracidade para a história, porque ninguém esperava que eles diriam isso. Obviamente, isso causou comoção por quem teve contato com essa notícia, e após isso, algumas horas depois, segundo... Pois é, interessante o Laís citar, e é 2 anos após a Segunda Guerra, né, que você citou aí no chat. Se, assim, como tá algo bem recente, então, assim, em questão da Segunda Guerra, cara, pode ser algo assim, um drone, né? Vamos colocar assim. Não sei se nessa época existia esses drones de hoje em dia, tá ligado? Acredito que sim, sei lá. Algum avião, alguma coisa, tá ligado? Que pode ter caído ali, assim, vestígio, alguma nave espiã, não sei, tá ligado? 45, né? Pois é. Então deve ser algo nesse sentido, tá ligado? Vestígios, né, velho? Pessoa da Segunda Guerra, não sei. Teve contato com essa notícia e após isso, algumas horas depois, segundo algumas fontes no dia seguinte, esse mesmo órgão teria tentado desmentir a informação, onde mudaram a história como relatando a suposta queda de um balão meteorológico. E sobre o que se tinha Ou um dito balão antes meteorológico, disso, né? segundo os próprios militares, os oficiais que tiveram contato com o material não conheciam como era feito um balão meteorológico, que tipo de coisa se encontrava nessa situação, e isso teria criado uma certa confusão, os fazendo achar que era um disco voador. Algumas pessoas Olha aí, chegaram ó. a questionar, então, como oficiais treinados e experientes poderiam confundir um instrumento meteorológico com algo que eles concluiriam ser um disco voador. Termo esse, inclusive, que havia sido começado a ser usado semanas antes dessa história. E normalmente, materiais usados num desses balões na época seriam borracha, folha refletora, pedaços de madeira, fita adesiva, coisas que seriam facilmente identificáveis, tanto pelo William, que achou tudo, quanto pelos militares. Porra, é sério isso, mano? Pô, balão meteorológico parece uma gambiarra, velho. Pô, pega um pau aqui, bota uma câmera aqui, bota um balão em cima, amarra com a corda ali, passa a fita ali, tá ligado? Caralho, velho, parece uma gambiarra, viado. Facilmente identificáveis, tanto pelo William, que achou tudo, quanto pelos militares que foram investigar. E essa polêmica, digamos assim, acabou dando ares de que algo estava sendo acobertado. Porém, mesmo com os oficiais já tentando fazer com que o caso não chamasse muita atenção, aquilo já tinha virado notícia, saindo na capa de um jornal de grande circulação, o Roswell Daily Record, com o título, abre aspas, Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roswell, fecha aspas. Por mais que fosse uma notícia bombástica e que chamava a atenção, com o passar do tempo, o assunto meio que passou. Obviamente, nos dias seguintes, os moradores da região disseram que ouviram estrondos quando tudo aconteceu, quando o suposto disco explodiu, que era um som incomum na região. Outras pessoas disseram que tiveram contato com o local e é dito que, entre o William ter encontrado aquilo e comunicar à polícia, as pessoas que souberam da
história nesse período teriam até mesmo recolhido pedaços dos destroços, mas em dado momento, de qualquer forma, a poeira sobre o assunto baixou, esse assunto foi ficando de lado, até que quase ninguém mais falava nisso. Afinal, os detalhes sobre o caso estavam muito bem guardados. Somente anos depois, em 1978, um homem chamado Stanton Terry Friedman, um físico nuclear e também ufólogo, ficou sabendo da história de um homem chamado Jesse Marcel, onde essa pessoa dizia já ter tocado em um disco voador. Obviamente essa história chamou a atenção e esse ufólogo começou a procurar mais informações sobre esse homem e descobriu que esse Jesse foi o primeiro oficial a chegar no local onde supostamente havia caído um OVNI em Roswell anos antes. Em 79, o Jesse aceitou dar uma entrevista, onde ele contou detalhes de algumas coisas, disse que haviam muitos pedaços pequenos e alguns continham até mesmo hieróglifos que não puderam ser decifrados. Algumas partes pareciam madeira, mas não eram madeira. Eram materiais duros, porém flexíveis e que não queimavam. Havia uma substância de cor Duro e castanha que ele flexível. não sabe dizer o que era e algo como um papel alumínio, porém muito resistente, que não rasgava e não podia ser rompido nem mesmo quando se usava uma marreta nele. E essa Caralho. entrevista reacendeu a luz da curiosidade sobre o assunto. Mais pessoas passaram a investigar o caso, entrevistar outras pessoas que moravam na região na época do ocorrido, inclusive pessoas que supostamente participaram da ação do acobertamento. Em 1980, após relatos de cerca de 90 pessoas, um livro foi publicado sobre o assunto. Esse livro supostamente conta a história toda, desde o objeto ter sido encontrado, os militares terem ficado sabendo. É dito que o William chegou a ficar em custódia dos militares por pelo menos uma semana, o que não seria natural se tudo não passou de um balão, e ainda é dito que o William encontrou na verdade apenas uma pequena parte do objeto, onde o restante teria caído longe dali, e nesse outro suposto pedaço do disco voador estariam corpos de tripulantes, e outras pessoas Caralho. teriam visto tanto os corpos quanto os militares no local recolhendo tudo. Eram dito que eram pelo menos 4 seres, conhecidos hoje em dia como Greys, cinza, sem roupas e pequeninos, mas com cabeça e olhos grandes. O nariz era uma ligeira protuberância e a boca era uma fenda. As mãos tinham 4 dedos. Uma funerária local teria recebido inclusive o pedido de 4 pequenos caixões e um funcionário teve que dar explicações sobre como conservar corpos. Posteriormente, em outros materiais sobre o assunto, com mais pessoas entrevistadas, é dito que foi realizada uma autópsia secreta em um dos alienígenas. E aprendeu-se, por exemplo, que o sangue deles não é vermelho e que a proporção dos seus estômagos em relação aos corpos é diferente do humano. Até então, Eu não ninguém acreditei em falava nada disso, abertamente cara. sobre o Pô, o assunto. cara fala, pô, eu vi lá, velho. Eles estavam pegando um homenzinho verde. Ah, me poupe, cara. Eu não... Todo respeito ao cidadão, velho. Os corpos é diferente do humano. Até então ninguém falava abertamente sobre o assunto, porque na época todos que tiveram contato com o objeto da história teriam feito um pacto de silêncio sobre o caso. Nos anos seguintes, mais material foi publicado sobre o caso Roswell, entrevistas de pessoas que supostamente, por terem participado da ação, sabiam de detalhes impressionantes, É o confirmaram homenzinho que na cinza, né, ocasião a velho? pessoa passou a se comportar como se escondesse algo. Outros afirmaram que chegaram a ver pedaços dos objetos levados para casa pelos parentes militares que posteriormente foram recolhidos, assim como surgiram falsas evidências, filmagens falsas de autópsias, documentos falsificados. Muita coisa se misturou ao longo dos Foda, anos. velho. É porque hoje em dia é mais fácil da gente saber o que que é verdade e o que que é mentira. Em muitas coisas, nem tudo, mas em muitas coisas sim, tá ligado? Se fosse hoje em dia essa porra aí, ó, rapidinho a gente ia descobrir alguma coisa, velho. Porque antigamente não tinha internet, tinha porra nenhuma, tá ligado? Era muito no boca a boca. O cara falou, tu tinha que comprar a ideia dele, tá ligado? Foda, velho. Aí tem aquele negócio do telefone sem fio também, o cara vai aumentando a história, tá ligado? É foda. O que supostamente é verdadeiro e o que foi comprovado como falso. Em 2011, um documento de 22 de março de 1950 foi liberado pelo FBI no seu sistema de pesquisa, onde é registrado o boato de que 3 discos voadores teriam sido recuperados no Novo México, nos Estados Unidos.
Eles foram descritos como sendo circulares, em formato com centro elevado e aproximadamente 15 metros de diâmetro, e que cada uma dessas espaçonaves seria ocupada por 3 corpos de forma humana, mas com apenas cerca de 1 metro de altura, vestidos com uma roupa É o Void. metálica de textura muito fina. Olha como é que o Void chegou na Desde Terra. 1947, muitas pessoas acreditaram e desacreditaram nessa história. Diante de Só que tantos só não é detalhes que confirmariam sua veracidade e dos que mostram que poderia ser uma confusão com um projeto militar de espionagem. Por isso, tudo teria sido escondido, e há quem fale inclusive que foi realmente um caso de balão caído e que quem afirma algo diferente disso supostamente queria algum tipo de relevância sobre o assunto. Ah, provável, cara. Eu também acredito. Cara, pra mim é aquilo, principalmente pela informação que o Laí passou no chat aí, velho. É alguma coisa assim, né, velho? Guerra Fria, fim da Segunda Guerra Mundial. Pode ser um balão meteorológico. Tem explicações para tal, né, velho? Então, Em meio a tudo isso, em 2021, que é o ano de produção desse vídeo, novas notícias sobre a história surgiram. Dessa vez, quem falou foi Shirley Wright, ex-assistente de Albert Einstein. Segundo ela, os dois fizeram uma viagem ultra secreta ao deserto no Novo México. E ela relatou o que lá eles encontraram. Ela falou, abre aspas, era em forma de disco, uma espécie côncavo. Seu tamanho chegava a 1/4 do chão do hangar. O corpo da nave era o que eu chamaria hoje de um material bastante reflexivo, mas quando você se aproximava dele, ele ficava bastante opaco. Eles estavam muito curiosos sobre quais eram aqueles materiais. Einstein estudou aquele sistema de propulsão e ele não ficou nem um pouco perturbado ao ver as provas. Eu não registrei nas minhas anotações os seus comentários iniciais, mas ele disse algo no sentido de que não ficou surpreso que eles estivessem na Terra. Deu-lhe esperança de que pudéssemos aprender mais sobre o universo. O contato, disse ele, deve ser um benefício para ambos os mundos. Fecha aspas. E sobre os supostos seres, ela conta, abre aspas. Alguns dos especialistas puderam olhar mais atentamente, incluindo meu chefe Albert Einstein. Para mim, todos eles se pareciam. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura, sem cabelo, com cabeças grandes e enormes olhos escuros. E a sua pele era cinza, com um leve tom esverdeado. Fecha aspas. Ela detalhou tudo isso em uma série de gravações feitas pouco antes de sua morte em 2015, e só anos depois se tornaram públicas. Aliás, várias declarações sobre o caso de pessoas que participaram das ações só vieram à tona após o seu falecimento ou próximo desse momento do fim de suas vidas. Obviamente, esse vídeo é apenas um resumo sobre o assunto. Esse caso ele possui tanto material que cada momento da história poderia render horas de discussão. Mas aqui tentamos condensar de uma forma que alguns dos principais pontos sejam citados, incluindo as informações mais recentes. Comente se você já conhecia essa história toda. Pode dizer algum detalhe que acabamos não comentando nesse vídeo. Pode também sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir nível até perito, aqui. velho. Por enquanto é só. Cara, é foda, velho. É isso aí que é secreto, mas irei contar. Aí geralmente, cara, o que eu acho também sobre o que o Aguirre comentou ali? Cara, às vezes eles jogam os documentos assim, sabe? Eles criam uma narrativa pra tentar desmistificar o bagulho, pra depois soltar algumas provas. Talvez seja um bagulho deles mesmos, tá ligado? Pô, a gente precisa de mais credibilidade. Pô, cria uma narrativa aí que a gente não encontrou nada e tal. Aí o pessoal começa, era mentira, nada foi encontrado. Uma narrativa criada por eles mesmos, pra depois eles irem lá aqui, ó. Tá aqui os materiais encontrados e tal, tá ligado? Pra tentar, opa, caralho, olha lá, eles provaram que realmente encontraram, tá ligado? Não sei, cara. Eu não acredito nessas coisas não, velho. Questão de OVNI aí. Pra mim é isso aí. Pra mim é um balão meteorológico. Pode ser alguma aeronave de fato que tenha caído ali. Eu não sei, cara. Mas o homenzinho cinza meio verde não dá pra mim não, velho. Porque, cara, é que nem ele citou no início do vídeo aqui, cara. O pessoal queria vender notícia, velho. Tava vendendo. O caso OVNI tava muito em alta, velho. O pessoal queria, tá ligado? Comprava, vendia.
Então sempre era criada uma narrativa pra fomentar a notícia, tá ligado? Porra, é a minha opinião, é o que eu acho, tá ligado? Acho que é mais ou menos por aí. Exato. E naquela época, mano, fora que naquela época era muito mais fácil a manipulação, né, velho? Através das mídias, né, velho? Não tinha tanto material de pesquisa. A gente era muito refém do que a gente lia, do que a gente ouvia. Boca a boca. Foda, velho. Mas bom vídeo aí do Freak, cara. Cara, é o Milho Wonka, não é, velho? Eu posso estar falando, eu posso estar confundindo ele com o Milho, mas caramba, velho, parece muito, velho. Enfim, bom vídeo aí. Caso Roswell, sensacional, bom vídeo. Muito bom, cara. É isso aí, velho.